Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa dúvida. Uso português numa aula de inglês? Dá para considerar as duas línguas? E para isso a gente vai falar de translinguagem, que tem a sua maior representante na Ofélia Garcia. O que é isso? É criar oportunidades para que os alunos usem todo o seu repertório linguístico, todas as línguas que ele tem, em todos os contextos, potencializando as suas interações em sala de aula. Para isso, a gente vai falar também um pouquinho do que é essa pedagogia translingüe dentro da sala de aula. Como eu posso potencializar o uso dessas línguas dentro de uma maneira educacional, né? A pedagogia translingüe, ela tem 3 elementos, e a gente vai falar um pouquinho deles, mas primeiro a gente vai discutir o porquê. Porque a pedagogia translingüe, ela dá suporte para os alunos enquanto eles se engajam nos textos acadêmicos de sala de aula. Eu não sei numa língua, eu vou trazer, então, o professor vai oferecer nas 2 línguas, para ele poder usar todo o seu repertório. Ele promove oportunidades para que os alunos desenvolvam práticas de linguagem com propósito acadêmico, trabalhar o texto em si, né? Baseando-se sempre no bilinguismo dos alunos e nas formas de conhecimento e apoiando o desenvolvimento socioemocional desses alunos e as suas identidades bilíngues. Para isso, a gente precisa falar um pouquinho de repertório, né? O que é esse repertório? Todas as pessoas possuem um repertório que possibilita a comunicação. E dependendo da situação, eu vou puxar o que é melhor para mim nesse momento. Eu vou usar todas as línguas que eu tenho envolvidas. A pedagogia translingüe, ela tem 3 componentes, como eu tinha falado antes: stance, design and shift. Stance diz respeito ao posicionamento do professor, a atitude desse professor em relação às línguas do repertório do aluno. Todos têm alguma coisa importante para dizer, independente da língua, né? Então, às vezes, se eu não consigo falar inglês, né, como é que eu vou fazer? Então, traz nas 2 línguas, potencializa, né, faz as transferências. Nos fundamentos de STANCE, então, as práticas linguísticas e a compreensão cultural dos alunos, que abrangem tudo que eles trazem de casa, das comunidades, da escola, né? Essas práticas, elas acabam enriquecendo uma a outra. Também as famílias e comunidades dos alunos são fontes valiosas de conhecimento e elas devem estar envolvidas no processo educacional. A sala de aula, ela é democrática. Os professores juntos criam conhecimento. Então, não é o professor o detentor do conhecimento. Às vezes, o professor nem sabe essa segunda língua que o aluno está aprendendo, né? Ou que ele traz de casa, certo? E o design? O design é um jeito de construir essa pedagogia. A Fernanda vai explicar um pouquinho para vocês. Os professores podem usar o design de translinguagem para aproveitar esse repertório dos alunos de forma que acelere o conteúdo e a aprendizagem do idioma também. E shift? Shift é o terceiro elemento, certo? Ele diz respeito a escolhas, as escolhas que a gente faz, a escolha das línguas naquele momento, né? Eu vou trazer uma coisa em português, em inglês, nas 2 línguas, né? Como é que eu vou fazer com os meus alunos? Uma sala de aula incorpora uma troca de línguas, mas ela também vai além disso, né? Ela abarca as transferências, o que é transferível, o que não é, de uma língua para outra, né? Então, a gente trabalha isso com os alunos. As traduções, os empréstimos linguísticos, qualquer estratégia multilingüe que o aluno use, verbal ou não verbal. Então, pensando aqueles três elementos importantíssimos da pedagogia translingüe, a gente chega no Translanguaging Instructional Design Cycle. E o que que é isso? Esse ciclo, ele possibilita o trabalho do professor de forma a engajar os alunos nas tarefas e promover a interação com o mundo para além da sala de aula. E ele é dividido em 5 etapas. Então, pensando no Stance, Design and Shift, esse ciclo, ele serve para que o professor possa pensar no desenvolvimento, no planejamento dessa aula.
como é que seria essa pedagogia translingue aplicada, né? Como que seria isso na prática? Como que a gente pode estar trabalhando essa pedagogia como professores de língua? Então, para além de contextos multilingües, a gente pode pensar um contexto de ensino de língua adicional. E cada uma dessas etapas, elas servem para que o professor possa desenvolver esse trabalho de uma maneira autêntica, pensando nos textos, pensando nas temáticas, que são elementos importantíssimos dessa pedagogia translingue, como a gente vem conversando. Então, cada uma dessas etapas, elas servem para isso, para que o professor tenha clareza e para que o professor possa alcançar esses objetivos, que é sempre pautado na questão da língua em uso, da noção de repertório. Então, é possível, vocês vão ver, que em cada uma das etapas tem uma pequena descrição de como o professor pode estar, de fato, aproveitando todos os elementos do repertório dos alunos, para que isso possa ser explorado e possa ser realizado. Então, a seguir, a gente vai falar sobre cada uma dessas etapas. E a primeira delas é essa aqui, explorar. Então, nessa etapa, que é a primeira, os alunos são convidados a explorar o tema a ser estudado. E aí o professor, ele vai estar valorizando o repertório dos alunos ao selecionar diferentes textos sobre a temática. Então, esses diferentes textos, eles têm diferentes contextos de circulação e eles também podem estar em ambas as línguas. Então, se a gente está numa sala de aula de inglês como língua adicional, o professor pode trazer textos em português e em inglês. E também pode trazer de outras línguas, porque o repertório ele é constituído não só por duas línguas, mas também por todas aquelas línguas que os alunos tiveram contato ao longo de suas práticas linguísticas e culturais, né? Ao longo de todas as suas vidas. Então, esses diferentes textos possibilitam isso. E aí a gente vem para a parte de evaluar, que seria a avaliação, né? Aqui o professor ele vai motivar a análise crítica dos textos por parte dos alunos. Eles vão estar avaliando os textos. E aqui é importante que eles realizem uma avaliação metalinguística do que foi lido a partir do conteúdo e das escolhas linguísticas dos autores nesses textos. Então, os alunos eles vão estar ali exercendo esse papel de investigação, não só sobre a língua em si, as línguas em si, mas também sobre a temática, que é o que interessa o professor e os alunos nesse processo, sempre em torno de uma temática. E por isso que a gente chama de uma avaliação metalinguística, porque eles vão estar analisando a língua também, como que a língua está sendo utilizada ali. Depois a gente tem a terceira etapa, que é imaginar. E nessa etapa, os alunos são convidados a imaginar algo novo a partir do que foi aprendido nos passos anteriores. Então, eles vão estar interagindo entre si para realizar as tarefas. O professor vai proporcionar tarefas, né? E essa realização das tarefas, ela é feita a partir de todas as línguas do seu repertório. Então, de novo, o professor está motivando a utilização, a circulação dessas línguas na sala de aula, para que os alunos possam utilizar do seu repertório de uma forma positiva. Isso sempre é visto de forma positiva. Então, a utilização desse repertório é algo bom. Então, as línguas têm que estar circulando nesse ambiente. E aí a gente vem para a próxima etapa, que é a quarta, que seria apresentar, né? Então, aqui, os alunos, eles vão estar apresentando o que foi desenvolvido ao longo das aulas anteriores. Então, tudo aquilo que eles foram estudando, que eles foram interagindo, eles transformam em algum produto, em algo, né? Um fechamento de todo esse estudo, e eles vão apresentar isso para os colegas. Inicialmente, esta etapa é na sala de aula. Então, os estudantes, eles utilizam das suas línguas para realizar essa apresentação, atentos às suas próprias escolhas linguísticas e a dos seus pares. Então, para além da avaliação das suas capacidades e das suas formas de apresentação, eles vão estar dando esse feedback, esse suporte para os colegas também. E aí, por último, a gente fecha o ciclo, né, o planejamento da pedagogia translingue, na etapa de implementar, que seria a implementação do que foi trabalhado ao longo de todo o processo dentro da sala de aula. E isso é levado para a comunidade escolar. Então, para além
daquilo que a gente fez na nossa sala de aula, para além daquilo que a gente aprendeu juntos, a partir da utilização dos nossos repertórios, a gente vai estar implementando soluções na nossa comunidade escolar. Então, tudo que foi trabalhado dentro da sala de aula agora se expande. E a pedagogia translingüe tem essa característica de gerar a atuação nos contextos dos alunos, né, na cultura, na comunidade, não somente nos muros da sala de aula. E aí aqui a gente traz alguns exemplos de como isso pode ser feito, né? Então vamos supor que os alunos estão trabalhando sobre o uso do TikTok e como isso está influenciando os adolescentes nos dias de hoje. Então o professor na primeira etapa, que seria de explorar, ele pode trazer vídeos, imagens e diferentes textos sobre esse tema. Daí na segunda etapa, ao promover a avaliação por parte dos alunos, ele pode trazer perguntas para esses alunos, para que eles possam olhar esses textos com uma espécie de guia. E essas perguntas podem estar nas diferentes línguas que estão circulando ali. Aí a terceira etapa pode ser a realização das tarefas, que irão contribuir para aquela produção, que vai vir a ser apresentada na etapa de número 4, que seria a apresentação do produto final para a turma. E aí, esse produto final que eles foram desenvolvendo pode ser feito em grupos. E a última etapa, que é a etapa número 5, implementar, tudo que foi trabalhado e explorado na sala de aula pode ser postado nas redes sociais da escola, ou podem ser feitos cartazes para apresentar tudo que foi realizado em sala de aula para a comunidade. Aquela ideia de ter aquela interação com a comunidade. Então, as coisas não ficam só na sala, elas vão para além disso. Os alunos vão estar atuando criticamente na sua realidade. E agora, falando do que interessa, né, como boas professoras pesquisadoras que somos, a gente traz para vocês como é que está sendo essa pesquisa sobre pedagogia translingüe no Brasil, né? Então, a gente sabe que é algo muito novo, né, que está chegando aqui no nosso país. Porém, na área da linguística aplicada, que é uma área interdisciplinar, alguns pesquisadores já estão trazendo isso, né? Então, a gente já está começando a falar sobre pedagogia translingüe. A questão é que a gente tem uma cultura uma cultura monolíngue aqui no nosso país, né? Então, a gente tem a ideia que só uma língua circula aqui. E, claro, isso é uma percepção equivocada, porque a gente sabe que existem várias línguas indígenas, existe Libras, existe outras línguas circulando no nosso país, inclusive o inglês, o espanhol, que as pessoas aprendem como língua adicional. Então, a gente releva aqui a importância da gente estar pesquisando sobre isso, para a gente estar falando sobre línguas minoritárias também, e também para a gente estar explorando essa pedagogia para o ensino de língua adicional. O ensino de inglês na escola pública, como é que isso está sendo, né? Agora com a BNCC, a gente tem a obrigatoriedade do ensino de inglês como língua adicional na escola. Então, vamos utilizar da pedagogia translingüe, da maneira como a gente apresentou aqui, para beneficiar esse ensino, para que os alunos possam, de fato, aprender as línguas e entender que a língua vai para além de regras gramaticais, vai para além dos aspectos linguísticos, envolve cultura e muitos outros. Então, a gente aqui convida os professores, convida os pesquisadores da área, principalmente da nossa área interdisciplinar da linguística aplicada, para estar trabalhando sobre isso, para estar pesquisando, se informando, e também para estar criando, né, desenvolvendo produções acadêmicas, produções intelectuais nessa área. Então, fica aqui o convite para que a gente possa desenvolver e potencializar as pesquisas sobre translinguagem no Brasil. E aí, a partir desse convite, né, para a gente trazer um pouco de referências internacionais para que a gente possa utilizar essas referências na nossa pesquisa, na nossa produção aqui no nosso país, a gente trouxe algumas sugestões. Inicialmente, esse livro, que foi escrito por Liu Wei e Ofélia Garcia, se chama Translanguaging, Language, Bilingualism and Education. Depois temos o livro The Translanguaging Classroom, Leveraging Student Bilingualism for Learning. Então aqui, para a gente falar nessa perspectiva, né, do estudante, como que a gente pode utilizar do bilinguismo dos nossos estudantes para potencializar essa aprendizagem a partir dessa pedagogia translingüe. Então, como levar essa pedagogia translingüe para a sala de aula?
E isso tem muito a ver com o que falamos anteriormente, do ciclo e tudo mais. E aí, por último, a terceira sugestão, a terceira referência que trazemos é essa: New Perspectives on Translanguaging and Education. Então, novas perspectivas de educação, né? De como que a translinguagem pode ser explorada na educação. E aí, aqui a gente vai para além da educação linguística, a gente está falando de educação de uma forma geral. Então, a translinguagem, ela pode ser muito potente para a educação como um todo. Então, assim como a Ofélia Garcia fala, né, a gente acredita realmente que a pedagogia translíngua é a única forma de educar as crianças do nosso tempo, educar as crianças do século XXI. Então, a gente queria agradecer, thanks, por terem assistido e realmente incentivar esse estudo e a exploração da pedagogia translíngua nas nossas salas de aula de educação linguística. É isso.